Senhor, juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 8 traz o título Cristo, o sacrifício perfeito e definitivo. E já queremos fazer a primeira pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor Sérgio, explique sobre os sacrifícios da antiga aliança. Paz do Senhor, Juventude de Cristo, paz do Senhor, Tianinha, paz do Senhor, Jennifer e Vitor. Vamos lá, estamos na lição de número 8. Explique sobre os sacrifícios da antiga aliança. A gente tem que entender um pouquinho que o autor de Hebreus vai nos afirmar. Hebreus 10:3 vai dizer o seguinte, vai fazer a afirmação que a lei ela servia para mostrar ao ser humano a grandeza dos padrões morais de santidade de Deus e como o homem é pecador. Logo, o homem se encontra debaixo do juízo de Deus. Esse tema é um tema muito recorrente de Hebreus, a gente já tem falado isso. Quem corrobora com essa ideia também vai ser Paulo, lá a carta aos Romanos. Então, essa ideia da morte como salário do pecado e o homem como pecador é algo que era muito latente, algo muito intrínseco da teologia da igreja primitiva que nós temos hoje através das Sagradas Escrituras. Então, desta forma, ao entender isso, nós entendemos o seguinte, que o sacrifício era apenas para mostrar ao ser humano que um inocente deveria tomar o seu lugar como culpado. Então, o sacrifício, seja o sacrifício de animal, apontava o seguinte, alguém deve morrer, algum inocente deve morrer no lugar de um culpado. O culpado deve pagar. E como que ele vai pagar? Através da vida de um inocente. Desta forma, nós podemos entender o seguinte, que os sacrifícios não apagavam completamente o pecado, de modo que estes deveriam ser realizados periodicamente. O que a gente entende com isso? O sacrifício do animal, seja lá o que for, os sacrifícios, seja as oblações, porque não tinha só essa parte de sacrifício de animais. Existiam as oblações, libações, que era o derramamento de algum líquido, que simbolizava também para o derramamento de sangue. Então, sempre esse caráter simbólico, que não expressava ainda na sua plenitude o que deveria acontecer de fato. Outra coisa que é interessante a gente se ater é que esses sacrifícios eles eram periódicos. Então, existia uma era acontecido num período constante. O próprio dia da expiação, chamado também de Yom Kippur, era feito uma vez por ano, mostrando que esses sacrifícios eles eram o quê? Eles não eram perenes, eles eram sempre corriqueiros. Ok, pastor, por que o sacrifício de Cristo é superior a todos os outros? Obrigado, Tianinha. Essa pergunta ela vai completar a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta ela explicou sobre o sacrifício da antiga aliança e a segunda é porque o sacrifício de Cristo é superior a todos os outros. Então, uma pergunta está vinculada diretamente à outra. Enquanto que a primeira ela faz uma introdução, explicar basicamente que os sacrifícios eles eram periódicos, porque apontavam para o pecado do ser humano. O sacrifício de Cristo ele vai ser superior porque o sangue de animais eles não tinham poder de remover os pecados.
Está em Hebreus 10, verso 4. Cristo assume em si tanto o papel de sacerdote como de sacrifício. Como sacerdote sem pecado, ele entra não em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entra no céu, na presença do Pai, e apresenta o seu próprio sangue como sacrifício santo e agradável a Deus. Então a gente vê que todos aqueles sacrifícios da antiga aliança, na verdade, apontavam para o sacrifício único. Por isso que hoje não se precisa mais de sacrifício algum, porque Cristo ele foi o sacrifício pleno para Deus. Toda vez que há algum outro sacrifício, está anulando ao sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício dele é suficiente para nos purificar de todo pecado. Por isso que através do sangue dele, através da morte dele, eu, você, todos aqueles que creem, morremos também com ele na cruz. Na cruz, nós subimos também aquela cruz com Cristo quando cremos. Por isso que na cruz nós também matamos o nosso velho homem e na sua ressurreição nós ressuscitamos com ele. Por isso que Paulo vai dizer que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A nossa vida foi morta com Cristo lá na cruz, assim como nós temos o direito em Cristo da vida eterna através da sua ressurreição. Conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que agregarão ainda mais o conhecimento nos estudos da palavra. E olha, nós estamos recebendo hoje aqui um representante da Juventude de Cristo. E eu estou falando dele, o diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIO traz para a gente para essa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIO dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema o plano por intermédio da expiação. Através do homem entrou o pecado, mas Deus, em sua soberana vontade, teve um plano maravilhoso, que foi o plano de expiação, que foi o próprio Jesus que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos uma nova chance, que possamos propagar essa verdade, esse plano maravilhoso do nosso Deus para todo aquele que precisa. E, Pastor Sérgio, a juventude quer saber por que era necessário que Jesus tivesse uma morte expiatória. Ok, Vitor, então vamos falar sobre a morte expiatória. Somente Deus poderia reconciliar o homem consigo mesmo. Então nenhum outro ser, nem ninguém poderia fazer essa reconciliação plena qual Deus fez na pessoa do seu filho. É interessante que faz até uma comparação no primeiro sacrifício no Éden, quando Adão e Eva vão pecar, e lá no final do capítulo 3, ali no verso 21, diz que Deus fez aventais de pele de animais para cobrir o primeiro casal, Adão e Eva. Esse animal, essa roupa feita por pele de animais, foi o primeiro sacrifício que Deus fez. É interessante que Adão e Eva tentaram fazer para si roupas, vestimentas com folhas de figueira, mas mesmo assim eles estavam nus diante de Deus. Isso mostra o seguinte, que o homem ele pode fazer o esforço que for para tentar apagar o seu pecado, mas somente Deus tem, de fato, o meio para cobrir a nudez do pecado do ser humano, que é através da morte de Cristo. Então, somente através da morte de Cristo que o homem pôde se reconciliar novamente com Deus. Porque na sua morte, na morte de Cristo, ele paga o preço exigido pela prática do pecado. Sua morte expiatória é suficiente a todos os seres humanos, oferecendo assim a possibilidade do perdão
e a salvação. Somente Deus poderia, é até interessante esse termo, né? Somente Deus pode pagar a Deus o preço do pecado. Por quê? Porque somente o sangue de um inocente, e não uma pessoa qualquer, mas o próprio Filho de Deus, teve a capacidade de novamente nos trazer de novo à presença do Pai através da sua morte expiatória, sua morte reconciliatória entre Deus e os homens. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.